Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero falar com você sobre o seguinte assunto: o Brasil está com medo. Se você gostar deste clipe, eu peço que você envie para os seus amigos. Vamos fazer uma corrente para frente, a fim de que todos juntos possamos debelar os medos que nos dominam. Ontem eu estava lendo uma pesquisa na CNN, cujo resultado dessa pesquisa afirmava que 30% dos brasileiros estão com medo da morte. Isto é, em função da grave pandemia do Covid-19. Você também tem um número altíssimo de pessoas que estão com medo do desemprego. E como você sabe, o desemprego provoca estresse, promove a ansiedade, a depressão, a baixa autoestima, entre tantos e tantos outros sentimentos ou doenças psíquicas. Existe também um contingente enorme de pessoas que têm medo da pobreza, do caos financeiro. O medo principalmente de que venham a ter os seus nomes sujos ou na Serasa, o que na verdade as impede de se movimentar com liberdade, de cabeça erguida. Existe também o fracasso, o medo do fracasso. É bem verdade que muitos desses medos, eles já foram, de certa maneira, catalogados no célebre trabalho de um grande psicólogo norte-americano por nome Napoleão Hill, em seu tratado A Lei do Triunfo. Diante desta pandemia do medo, diante deste cenário caótico em que vive o Brasil, uma nação acéfala, sem direção, em que no período de menos de 30 dias tivemos 2 ex-ministros da saúde e um terceiro, um general, que nunca trabalhou na área da saúde brasileira. Pode ser um homem preparado em seu campo de trabalho como um general, mas certamente não é a pessoa mais adequada para assumir a direção sanitária da saúde do país em período tão grave como esse que nós vivemos. Tudo isso faz com que nós venhamos a ser dominados pelo medo. E diante desta realidade, eu gostaria de sugerir para você algumas ações para libertá-lo, para livrá-lo do medo e você encarar a vida com coragem, com determinação, com foco, com objetivo definido, entre tantos e tantos outros pensamentos positivos. Portanto, minha primeira recomendação para você é a seguinte: evite a todo custo ser contaminado pelas más notícias. As más notícias, que você vai ouvi-las diariamente, nas emissoras de rádio, na televisão, nos jornais, nas revistas. Porque, como você sabe, nós não podemos fingir que essas coisas não acontecem ou que elas não são verdadeiras. Mas nós não podemos nos deixar levar pelo caos, pelo medo, pela insegurança e pela insensatez. Portanto, a primeira coisa é: evite os pensamentos tóxicos. Escute boas músicas, leia livros inspiracionais, converse com pessoas otimistas, converse com aquelas pessoas que têm saúde, que têm energia, que têm entusiasmo, em outras palavras, que têm paixão pela vida e por aquilo que realizam. Em segundo lugar, diante dessa realidade brasileira, crie um objetivo e lute por ele. Lute por um objetivo. Como você sabe, pessoas que não têm um objetivo definido, elas não chegam a lugar nenhum. Lembra-se da história de Alice no País das Maravilhas? Para onde? Que caminho devo seguir? E a resposta do seu animalzinho foi qual? Para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Defina um objetivo, mesmo que ele seja pequeno,
e ele vai aumentando. Por quê? Porque querer é poder. Em terceiro lugar, faça aumentar a sua autoconfiança. Acredite em você. Acredite que dentro de você existe um poder maior, que é o poder divino, o poder sagrado, o poder de Deus. E como dizia São Paulo, grande apóstolo da cristandade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E em outro trecho do Novo Testamento, há uma expressão que diz que Deus não nos deu espírito de temor, de medo, mas o espírito de valentia, de bravura, de coragem, de destemor. Portanto, nós podemos seguir em frente a despeito de todas essas adversidades que hoje experimentamos. Não somente o Brasil, mas o mundo. Em terceiro lugar, vou repetir porque acho que é necessário. Cultive o hábito da poupança. E tenho repetido isso com insistência porque acho de grande importância. Cuide de seus centavos e os milhões cuidarão deles próprios. Cuide de seus centavos e os milhões cuidarão deles próprios. Ou como dizia o Benjamin Franklin, o homem honesto é aquele que sabe que ele não pode consumir mais do que ele produziu. Ninguém vai pagar as suas contas. Portanto, não dê satisfação da sua vida pessoal para ninguém. Reduza drasticamente e viva numa economia de guerra. Viva numa economia de guerra. Evite de todas as maneiras possíveis os desperdícios de energia, de gás, de gasolina, de comida, de tudo. Em outras palavras, como eu costumo dizer, conte os caroços de feijão para mostrar a importância da poupança. Muito bom. Um outro ponto que eu acho de maneira singular nesse período em que nós estamos vivendo é: desenvolva um espírito de iniciativa. Não fique esperando que Deus traga maná do céu e coloque dentro da sua casa, porque isso aconteceu uma única vez no Velho Testamento, nos dias de Moisés. E como eu repito com grande insistência para os meus clientes, quando estou discutindo sobre a importância do planejamento pessoal financeiro, eu sempre digo: olhe para os passarinhos, contemple os passarinhos. Deus não coloca comida na boca de passarinhos. É a mãe do passarinho, é o pai do passarinho, que todas as manhãs deixa as árvores e vai ao campo em busca de alimento para o seu filhote. Se ele ou ela não fizerem isso, com certeza o filhote de passarinho vai morrer. Lembre-se sempre disso. Deus não coloca comida na boca de passarinho. Portanto, nós temos de ter a iniciativa, nós temos de ser criativos, nós temos de encontrar meios de providenciarmos aquilo de que necessitamos. Se não fizermos, nós com certeza experimentaremos dias mais difíceis. E por último, eu gostaria de sugerir para você que você tenha um autocontrole emocional. Ontem eu estava conversando com uma executiva que veio conhecer os meus trabalhos. E ela me dizia: Gutenberg, eu amanheço chorando. E eu perguntei por quê. Ela disse: eu permaneci mais de 22 anos na mesma empresa. Foi a única experiência que eu tive. A cada 2 anos eu fui promovida. Eu sempre fui muito bem recomendada e reconhecida. E hoje eu me sinto isolado, eu me sinto sozinho. Parece que a vida se acabou. Ela dizia: é uma tristeza profunda, que eu não consigo me libertar dela. E eu lhe disse: nunca confunda a sua vida com o seu trabalho. Pois, se você confundir a sua vida com o seu trabalho, você tornar-se-á a pessoa mais infeliz do mundo. Olhe para frente, olhe para frente, olhe para frente, não olhe pelo retrovisor,
porque eu aprendi que quando uma porta se fecha, 10 outras se abrem. E aí repeti uma frase que eu repito centenas e centenas de vezes todas as semanas. Uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que você já ouviu eu falar sobre ela. Olhe para o sol, olhe para o sol, e você jamais verá a sombra. É essa atitude que você deve cultivar. Encurte o seu luto se você foi demitido ou demitida. Corte o cordão umbilical. Não olhe para trás para não virar uma estátua de sal, à semelhança da esposa de Ló, quando deixaram as cidades de Sodoma e Gomorra, que supostamente iria ser destruída pelo fogo, pelo Deus de Abraão, de Jacó e de Isaac. Então você precisa ter essa convicção de que você pode perder o seu emprego, você pode perder a sua posição, você pode vir a perder o seu status. Mas se você for forte, se você for corajoso, se você for criativo ou criativa, você pode retomar as rédeas do seu destino e se tornar muito mais bem-sucedidos. Você deve conhecer histórias antigas, por exemplo, como a do Lee Iacocca, que ao voltar aos Estados Unidos para Detroit, depois de uma longa viagem à Austrália, ele foi demitido pelo presidente da Ford, o Sr. Henry Ford II. E, aparentemente derrotado, pois ele mesmo falou sobre o seu sentimento, que ele se sentia como uma montanha de merda. Desculpa a expressão, mas foi essa expressão que ele usou. Ele foi convidado para trabalhar na Chrysler, para dirigir a Chrysler, e operou uma das maiores transformações numa indústria de automóveis norte-americana. Você deve se lembrar também de uma figura muito conhecida, o Sr. Bloomberg, que era vice-presidente de um grande banco na cidade de Nova York. E certo dia ele e mais uma quantidade enorme de executivos foram convidados para uma reunião no hotel chique de Nova York. E quando eles estavam todos reunidos, o presidente do banco apareceu e passou o facão em 95 executivos da organização. E quando o presidente perguntou se alguém tinha alguma pergunta, o Bloomberg perguntou: o que é que devemos fazer agora? Ele disse: passem, falem com o vice-presidente de recursos humanos. Ele então levantou-se, pediu licença, foi embora. 25 minutos depois de sua demissão, ele sabia o que ele iria fazer. Ele comprou 4 computadores. Ele convidou 2 outras pessoas para trabalharem com ele. E a partir daquele instante ele construiu um dos maiores impérios de informações do mundo, a Bloomberg. E você deve saber essa história porque ela é muito conhecida. Lembre o caso do Steve Jobs, que foi demitido da organização que criou. E depois de muito tempo, quando ele voltou, ele operou a maior transformação na história da Apple, criando o telefone celular, tão conhecido, tão valorizado e tão vendido no mundo inteiro. Eu particularmente sou testemunha aqui nos meus escritórios de homens, presidentes, vice-presidentes, mulheres que choram nos primeiros instantes quando conversam comigo. E logo depois, eles sorriem e eles celebram a demissão, dizendo que a demissão foi a melhor coisa que aconteceu para a vida delas, por mais difícil que tenha sido. Eu até algumas vezes, eu chego a dizer que a demissão pode ser uma bênção divina para você, para a sua carreira, para a sua família, para a empresa onde você vai trabalhar. E à medida em que eu assessoro executivos e executivas em fase de transição, cada vez mais essa convicção aumenta. Daí porque falo com tanta ousadia, dizendo que a demissão é uma bênção divina para todos vocês. Eu acredito muito num princípio sagrado que diz que todas as coisas
absolutamente todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e pelos seus decretos são chamados. Por trás de cada fracasso, por trás de cada queda, existe sempre um momento de redenção. E você é o responsável por se redimir, por se recriar, por se auto-renovar e voltar a celebrar a sua vida, a sua alegria em grande empenho. Eu quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. Se você preferir, me manda um e-mail para macedo@gutenberg.com.br e eu prometo a você que eu respondo com certa rapidez. Se você gostou deste clipe, eu espero que você passe para outras pessoas. Recomende os meus trabalhos, porque eles são feitos a fim de orientá-lo, de guiá-lo, de ajudá-lo, de fazer com que você erga a sua cabeça, de que você amplie os seus horizontes e de que você não olhe apenas para uma árvore na floresta, mas que olhe para a floresta inteira, ou uma expressão que eu costumo usar: adquira uma visão oceânica, Portanto, eu agradeço a você pelo seu tempo, pela sua atenção. E eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!